Estamos em mais um episódio do Turismo com Gustavo André. Hoje, visitando o Espaço Baleia Jubarte em Vitória, Espírito Santo. Estamos aqui com o coordenador, o oceanógrafo Paulinho, idealizador desse espaço. A gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento do Espaço Baleia Jubarte, as oportunidades que os turistas têm de vivenciar algumas coisas bem legais aqui dentro. Vamos falar da parceria com a Capixaba Turismo Receptivo. E o Paulinho vai fazer todos esses destaques para a gente. Paulinho, por favor, se apresente. Obrigado. Eu sou oceanógrafo, aqui de Vitória. A gente montou esse espaço na capital aqui, num espaço bem seguro, um espaço que tem todo o estacionamento, todo o conforto, sombra, é muito gostoso esse local, próximo ao aquaviário, e a gente tem toda uma receptividade, prepara para receber o visitante para que ele tenha uma experiência do mundo das baleias. A gente vai, através dos nossos jovens monitores, nossos pesquisadores, apresentando sobre as baleias jubarte, de onde que elas vieram. Elas nascem aqui, aquela informação que a gente tem que mudar, a gente tem que trazer para a gente, se apropriar desse tesouro que a gente tem no mar. Então elas nascem aqui na nossa região, apesar de ir para as ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul para se alimentar, elas voltam todo ano e é o momento que a gente pode encontrá-las. A gente teve uma história que foi triste no passado, foi de caça, foi de quase a extinção desses animais, e hoje, depois da moratória, depois de 40 anos de moratória, a população se recuperou. Então hoje a gente pode ter esses animais, encontrá-los aqui nas nossas águas e se aproveitar da imagem desse animal. Então as pessoas podem contratar as embarcações, as agências, as operadoras para ir conhecer esses animais de perto no mar capixaba aqui. Paulinho, então conta pra gente mais detalhado. Então, a baleia, ela nasce aqui, vai para Antártica, é isso? Isso, nas ilhas, as águas subantárticas que a gente diz, Se alimenta e volta. Aqui ela procria, as mães têm filhotes. Conta pra gente esse fluxo anual que ela faz. Exatamente, O que ela se alimenta lá? Como que é o comportamento dela aqui? Ela tem aqui como seu berçário, principalmente na plataforma dos Abrolhos, que é no meio do Espírito Santo até o extremo sul da Bahia, e com a recuperação da população as áreas adjacentes também. Então ela busca essas águas quentes, rasas, calmas para os filhotes se amamentarem. Ele nasce com 1 tonelada, então é um ser também que tem o cuidado parental, assim, A mãe cuida do filho sempre, diferente de um peixe que larga as larvas, e o sucesso reprodutivo vai depender da sorte deles, daquele cardume. Então a baleia não tem aquele cuidado parental, e por isso que teve aquele sucesso reprodutivo. Então essa população hoje está em torno de 35 mil baleias, e elas vão para as águas subantárticas se alimentar do crio, um pequeno crustáceo. Então ela consegue se alimentar de mais de 1 tonelada por dia desse crio, e com isso a gente mostra aqui no espaço o que ela tem na boca, o que são as barbatanas, são as cerdas de queratina, que funciona como um filtro, e ela tem um comportamento de fazer cortinas de bolhas também para adensar esse cardume do crio. Então elas vêm dando aquela abocanhada, e com isso é uma adaptação que ela consegue ficar com 40 toneladas. Legal. Qual o período que a gente tem a baleia no litoral capixaba? No litoral capixaba, turisticamente, assim, a gente fala de junho a outubro, a gente pode encontrar esses animais, e eles chegam em maio, saem em novembro, mas a quantidade diminui. Para a gente ter 100% de avistamento, quando a gente faz as expedições de observação de baleia, a gente restringe a esse período. Legal, bacana. Vamos falar um pouquinho aqui do Espaço Baleia Jubarte propriamente, espaço físico que nós estamos aqui. Conta pra gente o que tem de experiência, como é que é a receptividade do turista aqui no local. O que o turista vê? A gente prepara um espaço desse com instrumentos interpretativos, com a história da conservação das baleias no Brasil, que começou há 38 anos, muito tempo de conservação. Então nossos pesquisadores atuam desde da Comissão Internacional Baleeira, lá nos encontros internacionais, até localmente em cada região, em cada ponto que está atuando. E a gente prepara toda uma equipe, a capacitação dos nossos voluntários, dos nossos estagiários, monitores. Temos jovens monitores que são jovens da rede
pública, né, de ensino, que são preparados para estar recebendo as pessoas. Então é um trabalho também de geração de renda, né, o início, né, daquele jovem vendo a perspectiva de um projeto de conservação, do turismo. Muitos jovens desses se formam em biologia ou se formam em turismo e são absorvidos pelas agências de turismo. São absorvidas por grandes projetos no mundo todo, né? Então, a gente faz reuniões assim, internacionais, tem ex-estagiários em cada entidade. Então, é muito interessante isso, né? E essas pessoas que são preparadas para receber o turista aqui, com muita informação, muita interação, né? E aí o turista chega, aqui ele passa, como é que é o processo de visitação? Passa por assistir um vídeo, tem a parte de apresentação ali com as réplicas, fala um pouquinho pra gente. Com essa experiência a gente sabe que tem que ter um roteiro interpretativo, né? Então temos uma loja, uma recepção no início, né, onde as pessoas podem conhecer um pouquinho, são convidadas a entrar. Então a gente fala primeiro do filhote, do período do local reprodutivo, que é essa região dos abrolhos, temos banners falando disso, e depois a gente acaba indo para o Museu da Baleia, né, onde a gente fala do processo evolutivo, né, evolução das baleias que vieram de ancestrais terrestres. Então eu brinco com o pessoal na capacitação, vocês têm que provar para as pessoas que estão chegando aqui que essa historinha que a gente está contando, que é baseada nos fósseis, né, que foram sendo encontrados, é verdade. E aí, cada assunto que a gente vai trabalhando, por exemplo, é um animal que bebe leite e está na água, um animal que respira com pulmão e está na água, um animal que foi perdendo os pelos. Muitas curiosidades. São muitas curiosidades e mostrando, né, que em cada fase dessa dos seres que foram evoluindo, né, o orifício respiratório foi migrando para o topo da cabeça, baseado nos fósseis, né, que foram sendo encontrados mesmo. E hoje a gente tem, por exemplo, os ossos da pelve nos esqueletos que a gente tem expostos. Então a pessoa, caramba, aquilo ali realmente existiu, né? A gente prova isso e fala da grandiosidade desse animal, né? A baleia com 16 metros e 40 toneladas, a baleia jubarte, a baleia azul chega a 30 metros, né? É muito grande, né? Então é sensacional. Por falar de grandiosidade, eu queria que você contasse pra gente como que foi a ideia daquele monumento, o que aquele monumento ali representa, qual foi a vivência dele? A gente queria expô-lo aqui, né, no momento mais fantástico que a gente acha durante a observação de baleia, né, que é o salto que ela dá na água, né, e um ser de 40 toneladas voando da água. E então isso aí é um sonho, né, realizado, e as pessoas falando que, pô, as baleias em Vitória saltam muito. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, vamos eternizar esse momento, e com o artista Gildo, né, nosso parceiro aqui, ele faz essas réplicas perfeitas desses animais. Quantos metros tem? Ela tem 12 metros de comprimento, né? Então é a maior baleia saltando que a gente tem aqui no Brasil. É o principal local de foto, pessoal. Quando vocês vierem visitar aqui, por favor, o local de foto é lindo, com essa fantástica baleia saltando ao fundo. Paulinho, a gente tem uma parceria com a Capixaba Turismo Receptivo. Nosso passeio traz os turistas aqui para vivenciar essa experiência. Gostaria também de agradecer a equipe de vocês, sempre treinada, sempre disposta a atender o turista bem, explicando com detalhe, transformando essa experiência que você falou na curiosidade dele, para que ele pergunte bastante, né? A gente sabe que o turista satisfeito é aquele que pergunta, que ele vai ali tirando suas curiosidades nessa oportunidade. Qual é o período de aberto aqui? Como é que o turista faz para poder vir visitar? Aqui na Praça do Papa, né, na Enseada do Soar, esse lugar que é bem confortável, bem acessível, né? A gente funciona de terça a domingo, de 9 horas da manhã até 5 da tarde, né? No verão a gente pode estender um pouco mais, né, por causa da luminosidade. E a gente está aqui esperando vocês, né? Esperando com muita informação, né? E eu lembrei agora, esse jovem monitor, esse estagiário que está ali falando, ele acaba virando uma grande atração para as pessoas, que a pessoa fala com um brilho nos olhos, assim. Uma pessoa que chega aqui toda tímida, né? Tímida, toda quieta, assim, e depois ela domina a informação do maior projeto de conservação de baleias do Brasil, né? Um dos grandes do mundo, e sabe falar para as pessoas. E as pessoas, caramba, isso aqui é capixaba, elas saem impressionadas, é capixaba, isso é brasileiro, isso. Sim, esse é o nosso tesouro que a gente tem aqui no mar. Por falar em maior projeto de monitoramento de baleia, fala um pouquinho para a gente do Instituto Baleia Jubarte a nível Brasil, quanto tempo de pesquisa, onde tem outras bases?
O Instituto Baleia Jubarte, ele tem mais de 38 anos, né? Então começou com o projeto Baleia Jubarte, na época dos estudos para a criação do primeiro Parque Nacional Marinho, o Parque dos Abrolhos, né? Então, e lá se via um pouco de baleias. Nossa, eles nem sabiam que tinham baleia mais e conseguiram ver. E aí começou o projeto, né? De conservação e proteção e atuação com medidas de proteção desses animais, né? E a gente começou em Caravelas, depois Praia do Forte, com espaços grandes assim. E o terceiro foi Vitória. À medida que a população da baleia foi recuperando, a gente foi seguindo essa população, né? As áreas adjacentes dos abrolhos, né? Hoje a gente está no Rio de Janeiro, em Ilhabela, em São Paulo também. Então é um verdadeiro atrativo turístico para esses locais. Toda cidade do mundo daria tudo para ter isso que a gente tem. E a gente está aqui, né? Com esse embarque pertinho, né? Em 1 hora você está vendo baleia aqui em Vitória. Então é sensacional, né? Poder participar disso. Bacana. Sobre essa parte, inclusive, vamos também reforçar. O Instituto Baleia Jubarte tem acordo com as agências operadoras de passeios de observação de baleia. Vocês dão todo o suporte. Fala pra gente um pouquinho de como que é essa presença de vocês em mar junto com as agências de barcos e as agências operando. Eu gosto de dizer também que é um pouco além disso, né? Porque onde as baleias apareceram, a gente tem que criar todo um ambiente propício à conservação e ao turismo, né? Então a gente conversa com os órgãos, com os empresários, né? Com os órgãos públicos, empresários, quem pode fomentar essa atividade para funcionar, né? Então a gente capacita as agências também, mostra a importância de ter um pier, de ter estrutura, infraestrutura, né? Para que os empresários também possam empreender acreditar naquele grande atrativo que pode ser para a cidade, né? Então a gente acaba trazendo todo esse fomento, essa capacitação e transformar isso tudo numa experiência, né? É importante para todo mundo, né, Paulo? É importante para todo mundo. Ganha, né? A gente monitora a atividade, né? A importância de monitorar a atividade é mostrar também para os órgãos públicos ao crescimento que está acontecendo, ao quanto de renda pode ser criado com a imagem da baleia, né? Sim. E outra coisa, durante o inverno, sim, as cidades litorâneas ficariam vazias durante o verão, né? Então durante o inverno a gente cria o grande atrativo daquela região. Esse é algo que vem cada vez mais busca, não só dos turistas, mas da sociedade também, Paulinho, que é o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com nosso local, com não jogar lixo no mar. A gente sabe, como diz alguns memes, já a gente sabe, mas não custa repetir, né? Então todo esse trabalho de conservação é muito importante. O turista vem valorizando cada vez mais, a sociedade vem valorizando cada vez mais esse tipo de postura. A gente precisa muito da continuidade desse trabalho de vocês, que vocês possam fortalecer isso as gestões municipal, estadual, federal, em todas as esferas, em todas as entidades, para que a gente consiga, nós que trabalhamos com turismo, realmente mostrar como que é legal, como que é bom cuidar do lugar, conservar o lugar, e que ele realmente traz muito mais emprego e renda conservando, não é isso? Vocês têm uma pesquisa que mostra muito isso, né? Realmente a gente sabe que uma baleia viva, né, vale muito mais do que uma baleia morta para você tirar a carne e óleo para fazer iluminação, né? Nem é viável hoje em dia isso, né? Mas cada baleia gera milhões e milhões de dólares no mundo todo, bilhões no mundo todo, né? Então é muito importante para o desenvolvimento, né, para a economia local desses locais que tem a presença das baleias. Às vezes não é baleia, mas às vezes ele pode se inspirar, né, nesse propósito da baleia, nessa experiência, e fazer com a montanha que ele tem, com o rio que ele tem. Então são coisas que são inspiradoras, né? Como a gente tem o parceiro, o Projeto Tamar, que todo mundo quer ser um Projeto Tamar, né, que é um exemplo. A Baleia Jubarte, os golfinhos são muito importantes para isso, para trazer essa sensibilização para as pessoas, né? Eu gosto de falar assim para as pessoas quando estão ali na nossa palestra pré-embarque, né? Hoje vocês são as principais ferramentas, vocês estão fomentando essa ferramenta de conservação. Porque se a gente implementar o turismo, se a gente potencializar isso tudo, você não precisa voltar a caçar, não precisa tentar matar o animal para pegar óleo para fazer iluminação mais, né? Então as pessoas enchem os olhos, se acham muito importante por causa disso, e realmente são, né? Porque essa
essas atividades que são sustentáveis, que podem salvar o impacto todo que a gente está tendo no mundo, né? A gente voltar mais para a natureza, entender que esse planeta é nosso, é das baleias, é de cada ser que está aqui existindo. Que bom. Pessoal, eu gostaria de convidar mais uma vez vocês a venha visitar o Espaço Baleia Jubarte. Vitória é uma cidade linda, com um litoral belíssimo, com a oportunidade de ter atrativos turísticos ligados ao mar, ligados à conservação. Então venha visitar, muito legal, vocês vão ter muita informação, muita experiência. Queria agradecer, Paulinho, pela toda a parceria de receber a Capixaba Receptivo, receber os turistas da cidade no local, pela atenção e pelo trabalho dedicado aí a toda essa conservação. A gente tem que falar assim, nós que agradecemos, né? Porque sem vocês fazendo esse turismo acontecer, não estaríamos aqui, né? A gente estaria falando e as pessoas não poderiam ir lá conhecer. Vocês promovem isso e dão essa oportunidade para as pessoas conhecer de perto as baleias, né? Elas estão aí, venham conhecer de perto. A Capixaba Receptiva é uma das grandes parceiras, né? A maior aqui, né? Que traz muitos visitantes aqui em Vitória para conhecer o Espaço Baleia Jubarte e agora no mar, né? Para ver as baleias de pertinho, vai ser sensacional, conta com a gente. E para esse ano de 2025? O que você espera? Como é que está a parceria com as empresas de operadores de barco? Agora para 2025, as baleias estão quase chegando, né? Então a gente está preparando, a gente sempre conversa antes, né, da temporada começar, para poder fazer as capacitações novamente. E as expectativas são altíssimas, né? Muitos animais vão estar subindo aí, os encontros vão ser melhores ainda, porque a infraestrutura está melhorando, né? Tanto o poder público entendendo aquilo, implementando infraestrutura, quanto as agências também, as operadoras investindo em embarcações de melhor qualidade, a gente vai realmente ter um crescimento grande dessa atividade aqui no estado. Como é que é a experiência lá no mar? O que você já vivenciou? Olha, eu digo que cada embarque é um embarque totalmente diferente, né? Às vezes a gente vai procurando a baleia jubarte, aí os golfinhos roubam a cena, né? Os golfinhos, tanto o flipper, né, quanto dentes rugosos, o boto cinza, a gente aqui logo na saída a gente já pode ver. E às vezes a gente encontra raias, mantas, tubarões passando, peixe-lua a gente já viu também, outros seres a gente consegue observar, né? E a tartaruga de couro, né? Um dia a gente estava no embarque com vários especialistas que nunca tinham visto tartaruga de couro. E a tartaruga de couro apareceu do lado do barco, né? Então são seres e a vivência no mar, né? Tudo isso no litoral de Vitória. Tudo isso aqui no litoral de Vitória, né? E a paisagem, né? A sensação de estar no ambiente oceânico é muito legal. Mas de tudo que você vivenciou, o que mais já te chamou a atenção? Quando a gente vê os saltos sincronizados, né? Às vezes você vê 2, 3 baleias saltando, assim, você não acredita que aquilo aconteceu, parece que ela está armando ali para você e quer ver sua reação, né? Até as pessoas que são acostumadas com isso acham que, pô, tem alguma coisa muito especial acontecendo aqui. Paulinho, conta pra gente, como é que é o olhar do Instituto Baleia Jubarte em relação à segurança da navegação, a proteção da baleia jubarte na abordagem dos barcos. Como é que é esse trabalho que vocês fazem para que a gente garanta um passeio seguro? Olha, com a nossa experiência, né, a gente sabe das embarcações, dos tipos de embarcações que são propícias a fazer esse embarque oceânico, né? Contamos com o apoio, com a parceria da Capitania dos Portos, também que conseguem orientar as agências, os donos das embarcações, qual é a classificação, qual é o equipamento de segurança a gente tem que ter. Aqui a gente tem que ter as balsas infláveis, né, que viram um castelo inflável, é muito seguro aquilo. Então a gente conta com a orientação deles nesse sentido e a gente segue as normas de observação, né? As normas de observação, a gente não pode se aproximar a mais de 100 metros da baleia, o motorzinho sempre ligado, né, para ela não começar a saltar e não saber que você está ali. Então isso a gente vê que funciona mesmo, né? Porque a baleia se sente confortável, é ela que se aproxima às vezes da embarcação. Então a gente vê que não causa esse impacto, né? E no nosso monitoramento a gente sabe o que ela está fazendo antes e depois, a gente faz essa análise. Então a gente sabe que é uma atividade que não impacta o animal. Entendi. Então tem todo um treinamento para a equipe de barco, para saber chegar, saber se aproximar da baleia, para não deixar o animal estressado, não é isso? Exatamente. Às vezes a baleia
ela está aqui, ela abaixou, afundou ali no oceano, e aparece outra baleia lá do lado, mas o mestre que ele sabe mesmo, ele sabe que aquela que ele estava acompanhando está ali. E daqui a pouco ela aparece do lado da embarcação. Esses são os momentos mais incríveis, né? Quando o mestre consegue ter essa leitura, ela está aparecendo aqui, ali, eu estou acompanhando aqui de longe, e ela que se aproxima da embarcação. Então a gente vê isso acontecendo na prática mesmo. E nesse aparecimento da baleia, fala pra gente uma curiosidade, vocês estão fazendo pesquisa há muitos anos, cada baleia é única. Como é que você consegue saber qual baleia, se ela veio esse ano, o ano passado? Como é que é esse monitoramento que você falou? Nós acompanhamos tirando a foto da caudal da baleia, né? Então a gente consegue identificar cada indivíduo pela digital que ela tem ali na cauda, né? Os desenhos, né? Ela pode variar de toda preta, toda branquinha, né? E com falhas na nadadeira também, na silhueta dela. Então a gente tem baleias que a gente acompanha há mais de 30 anos. Então, cada cauda é diferente uma da outra, é isso? Cada cauda é diferente uma da outra, é daquele indivíduo, e quando você registra aquele indivíduo, você pode... Hoje a gente convida o turista a participar do monitoramento, né? Ele pode colocar num aplicativo que vai dizer onde que aquela baleia já apareceu ou não. O turista consegue ver isso lá no aplicativo? Consegue isso, no Happy Whale que chama. Então, é uma plataforma que a gente tem mais de 10 mil caudas de baleia já identificadas, e a gente tem muitos feedbacks desse turista cidadão, né? Essa pesquisa cidadã. Que legal. Lembrando, pessoal, a Capixaba é receptivo. Lance esse ano sua embarcação própria, seu passeio de observação de baleia. Conto muito com vocês. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.